Que Flamengo é raça, amor e paixão, todo mundo sabe. Mas o Flamengo também é história. E a história do Flamengo, por sua vez, tem várias vertentes que se transformam quando contadas por autores tão apaixonados pelo mais querido quanto o restante da nação. Pensando nisso, a Gávea recebeu o primeiro encontro literário rubro-negro, reunindo mais de 10 escritores que expuseram livros que abordam o clube das mais diversas formas. O evento, inclusive, entra para o calendário anual de atividades do Flamengo, sempre antecedendo o encontro de embaixadas e consulados na Gávea. Trouxemos alguns dos escritores que falaram sobre o Flamengo, alguns apaixonados, outros contam umas histórias. Então a gente tem vários tipos de livros aqui, uns mais, vamos dizer assim, históricos, né? Contando a história do Flamengo, outros mais um episódio só, tipo o Campeonato Mundial de 81, outros inversos. Então a literatura aqui é bem variada, então para quem gosta de leitura e de futebol e de Flamengo, é um evento excepcional. Hoje a gente, em parceria com o Patrimônio Histórico, está patrocinando esse evento. É cultura, são escritores rubro-negros. Eu fico emocionado de ver tantas pessoas que já passaram por aqui e ainda vão passar, reconhecendo o talento de cada autor. É o Luiz Hélio, ele fez toda o organismo, todo o início, tudo sobre a embaixada, também as nossas viagens, né? O engajamento do Flamengo com as embaixadas. É um livro que historia todo o passo a passo, desde a criação até os dias de hoje. O livro do meu pai, eu digo assim, é o livro que não é acadêmico, dos que eu já escrevi, mas é o que me deu mais prazer. Mas o que mais me deixou assim, surpreendido, coisas que eu não sabia, que me emocionei diversas vezes, foram assim, os depoimentos dos jogadores da geração de 81 sobre ele. Porque eu sempre soube da proximidade, da relação do Zico e do Júnior com ele. E das relações familiares, assim, do que ele fez pelo Zico, quando o Zico era muito novo e tal, ia pro Vasco, essas coisas todas. Agora, o Júlio César dá um depoimento chorando, o Júlio César Urigueli, o Leandro se emocionou, o Moser e outro, Adílio também, todos eles, Rondinelli. Os jogadores têm um carinho pelo meu pai tão grande, chamam ele de papai. Eu falei, gente, eu tô cheio de irmãos. Tá sendo bem, assim, interessante ver, até, querendo ou não, os colegas todos autores homens e eu, assim, ainda um pouco nova, mulher. Então é muito legal e até porque é uma proposta diferente, porque todos os livros estão aqui, falam de Flamengo, mas cada um de um tema diferente. Então é uma grande construção da história do Flamengo, né? E o livro traz toda a história do manto sagrado do Flamengo, né? Principalmente, assim, falo mais do futebol em si, dos uniformes rubro-negros, o branco e o terceiro uniforme quando ele começou a existir, e contar a história do Flamengo por meio das camisas do Flamengo. Uma viagem a 1912, surge o futebol do Flamengo. Como diz o nome, eu conto como foi que o Flamengo saiu de um clube essencialmente de esportes náuticos para o futebol, para o esporte terrestre e o futebol. Então é contado em detalhes históricos mesmo, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 1912, tudo o que acontece importante naquele ano e como o Flamengo surgiu nesse cenário para se tornar essa paixão nacional e mundial de hoje. E o outro livro, aqui é a história de todos os gols de Zico, né? 5 anos pesquisando os 800 e poucos gols do Zico para narrar gol por gol aqui dentro do livro. Então foi um parto fantástico, um livro que realmente eu sou muito feliz de ter feito, de ter participado. Depois que o Jorge Jesus foi embora, eu falei, tem que escrever um livro sobre esse período, né? Assim, deixar perpetuada essa história que o Flamengo ganhou tudo, uma Libertadores depois de quase 40 anos. E aí eu conto nesse livro toda essa trajetória jogo a jogo. Cada jogo é uma crônica sobre tudo que aconteceu
e com muitas fotos, o livro é muito bem ilustrado. E o legal é isso, você deixar um documento para a história do clube, a história do futebol, acima de tudo, né? São 5 histórias que compõem os Flarofeiros, de uma turma, um pessoal que vive no Rio de Janeiro, na Zona Sul, Norte, Zona Leste, Bovão, que vai ao Maracanã, todos eles do mesmo raio de ação. Histórias contadas de pessoas que vão ao Maracanã e aprontam 1000 atrapalhadas lá nas dependências do Maracanã, nos arredores, e é bem engraçado. É uma obra de arte aqui do Flock. Dentre os livros todos aí, tem textos muito melhores do que esse, mas capa mais bonita que essa aqui do Flávio não tem. Eu conto histórias de pessoas que ajudaram a escrever a história do futebol e a história do Flamengo que ninguém conhece, torcedores anônimos, funcionários do Maracanã que nunca saíram antes em livros e outras histórias. Ele conta a história do Flamengo através dos maiores momentos, desde a fundação até o Tri da Libertadores em Guayaquil. Então eu passei os 3 volumes, o primeiro de 1895, da fundação, até 49. Esse aqui é de 50 até 79. E o último é de 80 em diante, né? E eu tive essa ideia na noite em que o Pet fez o gol do Tri contra o Vasco em 2001. Eu preciso fazer uma história em quadrinhos do Flamengo, porque eu gostaria de mostrar a história como eu enxergo. Linda, lúdica, atraente, a história que me seduziu quando eu era criança, né? Muitos torcedores aproveitaram para conferir o evento e participar desta incrível interação cultural rubro-negra. Eu sou amante da história do Flamengo, assim, eu acho que você saber tudo que o Flamengo fez antes de eu nascer e tal, isso engrandece ainda mais, né, o carinho que a gente tem pelo clube e tal. E eu sou muito curioso, assim, eu gosto de estudar a minha história do Flamengo. E eu tenho colegas aqui que estão expondo livros também, e assim, é uma oportunidade a mais de aprender mais coisas, pegar a galera que viveu uma época que eu não vivi. É diferente de você ler e você conversar com pessoas que viveram, que estavam no Maracanã, naquele título importante, ou que viveram aquela derrota doída. Então foi isso que me trouxe para cá. Os livros, os amigos e o Flamengo, né? Acho que a combinação de tudo isso sempre tem conversa boa e história boa para contar, e é bom prestigiar aqui o evento. Além da exposição dos livros, o encontro literário contou ainda com um bate-papo com alguns autores no museu. O tema desse bate-papo? Flamengo, é claro. O esporte começou no ano de 1912, nos jornais de 1 de janeiro a 31 de dezembro daquele ano, e com todas as principais notícias nacionais e internacionais, mas com o principal sendo a história do Flamengo, a formação do futebol do Flamengo. Sucesso total! Que importante essa troca de cultura e paixão flamenguista que aconteceu neste primeiro encontro literário rubro-negro. Para saber maiores informações sobre os livros que mostramos aqui, é só entrar em contato com o Educativo do Museu Flamengo através do e-mail educativo@flamengo.com.br. Flá TV é mais Flamengo para você.